Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre competência no processo civil, começando do zero, como se estivéssemos em sala de aula, com calma, para você realmente entender o assunto e não apenas decorar. Quando falamos em competência, estamos falando de algo bem simples na essência. É a regra que diz qual juiz pode julgar determinado processo. Pense na competência como uma forma de organização. Assim como em um hospital cada médico atende uma especialidade, no judiciário cada órgão tem limites claros de atuação. Essas regras estão principalmente na Constituição Federal e no Código de Processo Civil. A competência pode ser definida por vários critérios. Pode ser pela matéria, pela pessoa envolvida, pela função, pelo território ou até mesmo pelo valor da causa. E aqui aparece uma divisão que é obrigatória para quem estuda para concurso entender bem. A diferença entre competência absoluta e competência relativa. A competência absoluta está ligada aos critérios mais importantes para o sistema jurídico. Normalmente envolve matéria, pessoa ou função. Um exemplo ajuda muito. Imagine uma ação previdenciária contra o INSS. Não importa onde a pessoa mora ou onde o pedido foi feito. Essa ação vai para a Justiça Federal, porque envolve uma autarquia federal. Isso é competência absoluta. Ela não depende da vontade das partes, não pode ser modificada e o juiz pode reconhecê-la a qualquer momento. Agora pense comigo em outra situação. Uma ação de cobrança entre 2 pessoas físicas. Em regra, essa ação deve ser proposta no foro do domicílio do réu. Aqui estamos falando de competência territorial, que é relativa. Se o autor ajuizar a ação em outro foro e o réu não reclamar no momento certo, o processo continua ali mesmo. O juiz não pode levantar isso sozinho. Percebe a diferença prática entre absoluta e relativa? Sempre que a questão falar em matéria ou pessoa, lembre da competência absoluta. Quando falar em território e interesse das partes, pense em competência relativa. Com isso bem claro, o caminho fica muito mais tranquilo para avançar no assunto. Seguindo essa lógica, no próximo bloco nós vamos avançar para os conflitos de competência, entendendo quando eles surgem e como o sistema resolve essas situações. Dando continuidade ao que acabamos de estudar, agora vamos falar sobre conflitos de competência. Esse tema aparece bastante em prova, e se você entende o raciocínio, ele fica bem simples. O conflito de competência acontece quando surge dúvida sobre quem deve julgar o processo. Pode acontecer de 2 juízes se considerarem competentes para a mesma causa. Isso é o chamado conflito positivo. Também pode acontecer o contrário. Nenhum juiz quer julgar o processo. Aí temos o conflito negativo de competência. Vamos para um exemplo bem comum. Imagine uma pessoa que mora em um estado e compra um produto de uma empresa que está em outro. Ela entra com a ação. O juiz do domicílio do consumidor entende que o competente é o juiz do domicílio da empresa. Ao mesmo tempo, o juiz do domicílio da empresa entende que o competente é o juiz do consumidor. O processo fica parado. Esse é um típico conflito negativo de competência. Quando isso acontece, alguém precisa decidir quem julga. Essa decisão não fica com os juízes envolvidos. Quem resolve é um tribunal. Dependendo do caso, pode ser o tribunal ao qual os juízes estão vinculados, o Tribunal Superior do Judiciário ou até o Supremo Tribunal Federal, conforme a estrutura prevista na Constituição. O conflito pode ser provocado pelo juiz, pelo Ministério Público ou pelas próprias partes. Uma vez resolvido, o tribunal indica qual juízo deve seguir com o processo, garantindo que a causa não fique sem julgamento. Perceba como isso mantém o sistema organizado. Sem essa regra, muitos processos ficariam travados. Com isso entendido, fica mais fácil avançar para o último bloco, que conecta tudo isso com a competência da Justiça Federal, da Justiça Estadual e com o foro da Fazenda Pública, que é muito cobrado em concurso. Agora, no terceiro bloco, vamos fechar o tema falando da competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual, além do foro da Fazenda Pública, que é muito cobrado em concurso.
A Justiça Federal tem sua competência definida principalmente pela Constituição Federal. De forma geral, ela julga as causas em que a União, as autarquias federais e as empresas públicas federais participam do processo. Pense novamente no exemplo do INSS. Qualquer discussão sobre benefício previdenciário, em regra, vai para a Justiça Federal. Aqui estamos diante de competência absoluta. A Justiça Estadual funciona de forma residual. Tudo aquilo que não for da Justiça Federal, do Trabalho, Eleitoral ou Militar, vai para a Justiça Estadual. Um exemplo clássico é uma ação de indenização por acidente de trânsito entre particulares. Nada de ente federal envolvido. O processo será julgado pela Justiça Estadual. Dentro desse cenário, entra o foro da Fazenda Pública. Quando a Fazenda Pública participa do processo, seja ela federal, estadual ou municipal, existem regras específicas para definir onde a ação deve tramitar. O Código de Processo Civil permite, por exemplo, que o autor escolha entre o seu domicílio, o local do fato ou o local onde está a coisa discutida, dependendo do caso. Imagine um servidor público estadual discutindo uma verba salarial contra o Estado. Essa ação seguirá as regras do foro da Fazenda Pública. Isso busca equilibrar a relação entre o cidadão e a administração, sem impedir o acesso à justiça. Observe como tudo se conecta. Primeiro entendemos o que é competência, depois diferenciamos absoluta e relativa. Em seguida, vimos como o sistema resolve os conflitos. Por fim, entendemos como a Constituição organiza a Justiça Federal, a Justiça Estadual e o foro da Fazenda Pública. Dominando essa lógica, você ganha segurança para enfrentar qualquer questão sobre competência no processo civil. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.